Você usa inteligência artificial todo dia para escrever e-mail, para resolver um problema, para ter ideia, para fazer praticamente tudo. E você acha que tá mais produtivo, mas tem um problema, você tá ficando burro e nem percebeu. Um estudo de 2025 mostrou que 77% dos trabalhadores disseram que a IA reduziu a produtividade deles. É isso que você entendeu, não aumentou, reduziu. E tem mais 47% das pessoas que nem sabem utilizar a inteligência artificial. E o burnout relacionado à IA disparou esse ano. Então espera, a ferramenta que iria vir para nos ajudar estar nos atrapalhando? Nesse vídeo eu vou te mostrar o paradoxo da inteligência artificial, como ela te faz trabalhar mais para você produzir menos, como ela está destruindo a sua capacidade de pensar e o que você pode fazer para não virar refém disso, porque o problema não é a IA, mas sim o jeito que você utiliza ela. Você pede pro chat GPT escrever algo, ele escreve, mas não tá bom. Aí você pede para ele escrever de novo e mesmo assim não continua bom. Você passa uma hora pedindo inúmeras versões diferentes e no final você não fez nada. Você trabalhou muito mais do que se você tivesse feito algo manualmente e o resultado é ainda pior. E eu tenho certeza que já aconteceu com vocês esse tipo de situação. Muitas vezes você quer uma ideia, você quer fazer alguma coisa para criar conteúdo, uma sugestão ou quem sabe criar um roteiro e você fica lá horas e horas pedindo para ele refazer, porque não tá bom, porque você quer o roteiro, você quer a ideia perfeita. Quando você vê, já se passou 1, 2, 3 horas do seu tempo e no final das contas você não acabou fazendo nada. E infelizmente isso acontece mais do que você imagina. E isso já aconteceu comigo mesmo, cara. Já aconteceu quando eu tava bem no início desse canal, que eu precisava tirar as primeiras ideias. Então eu sempre pedia o chat refazer o roteiro. Não gostei, refaz. Pra eu poder tentar encontrar o roteiro perfeito, ou a ideia perfeita, ou quem sabe a sugestão perfeita. Mas no final das contas eu não saía do lugar, cara. Eu não saía do lugar. E isso infelizmente é a realidade de muita gente. Todo mundo acha que a IA veio para poder nos economizar tempo. E realmente sim. Mas se você utilizar a inteligência artificial da maneira correta. Mas o problema é muito mais profundo do que perder só tempo. Porque tem algo acontecendo no seu cérebro quando você utiliza IA e não é bom, não é nada bom. O seu cérebro, ele é um músculo. Quanto mais você utiliza a inteligência artificial para pensar por você, mais o seu cérebro acaba atrofiando. Você para de tentar resolver problemas. Qualquer aperto que você tem, qualquer dificuldade mínima que seja, você já vai correndo direto para a inteligência artificial. Para de treinar, para de tentar ter ideias próprias, para de tentar pensar de maneira crítica. No final das contas, quando você vê, você já não consegue fazer mais nada sem inteligência artificial. E olha, pessoal, de novo, né? Eu não posso fazer pouco caso em relação a isso, porque volta e meia, quando eu tenho alguma dificuldade e eu preciso resolver, eu vou na inteligência artificial para poder buscar possíveis soluções. A gente não pode ser hipócrita e falar que a gente vai vir aqui nesse vídeo malhar o pau na IA e a gente não utiliza, entendeu? Pelo contrário, eu utilizo bastante para poder, que nem eu falei, para poder agilizar o processo da criação de conteúdos, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos. Então eu utilizo a IA como um facilitador. Mas me responde uma pergunta: você já tentou resolver um problema sem utilizar a IA e travou? Você já tentou criar uma ideia para um vídeo? Tira o microfone. Você já tentou criar uma ideia para um vídeo novo sem utilizar a inteligência artificial? Você já tentou criar um roteiro para o seu vídeo sem utilizar a inteligência artificial? Eu tenho um pensamento sobre de que assim, ó, se a gente parar para analisar uns anos atrás como era a nossa questão de raciocínio lógico, de pensamento, de resolver problemas sem a IA, realmente no decorrer dos anos, principalmente com esse boom da inteligência artificial que deu, que hoje praticamente tudo ao nosso redor tem inteligência artificial, mas a forma que o ser humano deixou de pensar por conta própria, porque tudo é IA, para resolver um problema pequeno, para poder ter ideias de vídeo, para poder criar roteiro, para poder criar imagens, para poder criar estratégias, tudo é utilizar a inteligência artificial. Só que, como eu mencionei no começo, o nosso cérebro, ele é um músculo. Quanto mais você utiliza a IA, mais esse músculo atrofia. E isso, no final das contas, acaba sendo um baita problema. E aqui a gente tem uma analogia muito boa em relação à questão da IA no nosso dia a dia. É como se fosse
uma calculadora. Quando a gente tem uma calculadora na mão, a gente usa sempre ela para poder fazer as contas, mesmo que sejam contas básicas. E no final das contas, a gente acaba até esquecendo a matemática básica. A gente tem que dar uma parada, uma pensada para poder lembrar como que é a equação. E a IA, ela vem da mesma forma. Ela está ocupando o nosso espaço de pensamento. Claro que se você utilizar ela da maneira incorreta, mas com o passar do tempo, se a gente não tomar cuidado, realmente a IA vai acabar tomando um espaço que o ser humano não vai mais conseguir tomar conta, porque a gente não tá nem pensando, quem tá pensando por nós é a IA. E onde é que a gente vai parar desse jeito? E assim, pessoal, talvez eu vou tocar num ponto agora que vai ter muitas pessoas que não vai concordar, mas infelizmente é a realidade que a gente vê, principalmente no YouTube hoje em dia. É a questão do conteúdo medíocre em larga escala que a inteligência artificial tá criando. Porque assim, todo mundo usa IA, todo mundo faz as mesmas perguntas, as respostas são sempre as mesmas. Qual que é o resultado disso? Eu falei pra vocês, a internet tá cheia de conteúdo genérico. E até o YouTube soltou uma atualização recente, e eu não toquei nesse assunto porque esse canal aqui não é focado totalmente em YouTube, de estatística, estratégias, nada, então nem toquei nesse assunto. Mas o YouTube parece que ele tá refinando cada vez mais em relação ao algoritmo, que agora é uma IA, que analisa todo o teu vídeo, desde a capa, cada palavra, cada gesto, cada frase que você utiliza, para que os conteúdos que sejam feitos totalmente por IAs não tenham tanta visibilidade comparado aos conteúdos autorais, como desse canal, de canais que realmente querem te trazer uma mensagem positiva, querem te trazer um conteúdo de valor, e é feito todo manual, desde a criação, gravação, edição, monitoramento, tudo feito manual. Só que infelizmente a gente vê uma massa de criadores de conteúdo, principalmente canal Dark, e um ponto aqui, eu não quero dizer que eu sou contra canal Dark, pelo contrário, tem um monte de gente que vive de canal Dark, e eu também futuramente estou pensando em criar um canal Dark para poder ramificar algumas coisas, mas isso são pensamentos futuros. Mas infelizmente a maioria das pessoas que utilizam IA, eles não querem parar e pensar e ter ideias próprias. O que eles querem? Pô, vou copiar aquele cara que tá fazendo um canal Dark sobre bíblico, vou copiar aquele cara que faz um canal Dark sobre historinhas de criança, e aí fica modelando modelando modelo, e eu até fica meio louco no falar, mas todo mundo fica modelando a mesma coisa, e aí cheio de conteúdo medíocre. Infelizmente é a realidade, cara. E assim, né, até essa questão do conteúdo medíocre faz perder um pouco da essência da real criação de conteúdo. Simplesmente você parar na frente de uma câmera, gravar, falar com o seu público de maneira natural. Muitas vezes, como já acontece aqui nesse canal, em inúmeros vídeos, eu vou gaguejar, ou às vezes vou comer uma palavra, ou vai ter talvez alguma coisa que seja meio desconexa, porque a questão de TDAH, essas coisas influencia bastante. Por isso que eu sempre tento um roteirinho aqui do lado para poder trabalhar em tópicos, né? Para não fugir muito da linha de raciocínio. Mas, se eu fosse dar uma sugestão para vocês, né? Continue com conteúdos autorais. Talvez 2026 seja o melhor ano para você que é criador de conteúdo iniciante, que realmente quer trazer um conteúdo de valor para a plataforma. Então, vai trabalhar e usa a inteligência artificial para te auxiliar, não para fazer todo o serviço por você. Mas antes da gente seguir, vamos fazer uma pausa. Responde uma pergunta com sinceridade. Você usa a inteligência artificial para quê? E quando você usa a inteligência artificial, você sente que o seu conteúdo ou a sua criação de conteúdo, ela fica mais rápida ou ela fica melhor? Pegou? Um bom ponto. Será que ela fica mais rápido? Será que você consegue fazer mais rápido? Ou será que ela fica melhor? Pare e reflita, já que você deu uma pausa, já curte, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Mas agora voltando, eu quero falar para vocês como vocês podem usar a inteligência artificial e como eu utilizo ela para me auxiliar na criação de conteúdo, não para fazer tudo sozinho por mim. Muitas vezes quando eu tenho alguma ideia para fazer um vídeo ou quando eu preciso de ideias, eu realmente recorro à inteligência artificial. Peço para ele pesquisar os trending topics de um determinado período, ou eu vou no YouTube e acho um vídeo de referência que eu acho que eu posso de alguma forma ajustar o meu conteúdo, e eu vou lá e peço para ele refinar, fazer um esboço de um roteiro, e aí eu vou avaliando, vou verificando para ver se não vai ficar nada muito robótico. Mas eu não peço 100% pro chat criar toda a ideia ou todo o roteiro. Eu vou ajustando conforme eu acho que fique bom para mim e conforme fique bom pro canal. Porque assim, ó, não dá pra gente simplesmente gerar um roteiro ou gerar uma ideia e replicar 100% como a IA nos mandou, entendeu?
Você precisa fazer alguns ajustes, você precisa colocar a sua essência no seu vídeo. Os vídeos desse canais aqui são vídeos mais tranquilos, estilo lo-fi. Então é mais realmente uma conversa, um bate-papo entre eu e você, para que eu possa te entregar um conteúdo de valor, mesmo num vídeo mais tranquilo. E mesmo utilizando a inteligência artificial como um auxiliar para poder que eu possa realmente trazer assuntos mais direcionados e mais focados. Não trazer simplesmente só o roteiro que a IA gerou e eu falo para vocês aqui de maneira robótica. Não, porque senão toda a essência do vídeo vai se perder. E aqui é um ponto bem interessante. Vocês precisam utilizar a inteligência artificial para acelerar, não para substituir. Você quer criar um roteiro? Faz um escrito no papel, como eu já mostrei em outros vídeos do canal, um caderninho que eu utilizo para fazer roteiro. Vou mostrar para vocês, peraí. Sumiu meu caderno. Corta essa parte, editor. Editor sou eu. Outra coisa, faça um detox de IA, cara. Fica 1, 2 dias, 3, sem usar IA, só deixando a tua cabeça trabalhar, deixar os teus neurônios, dois que só tem na tua cabeça, só tem 2 neurônios, utiliza esses dois para poder criar conteúdo, cara. Você precisa fazer as coisas de maneira manualmente, cara, como os Neandertais, como o Homem das Cavernas fazia, entendeu? Botar a mão na massa para fazer, porque a IA, ela é um facilitador, mas ela não é um fazedor. Você não pode replicar simplesmente tudo que ela manda, entendeu? E falando nessa questão de criação de conteúdo, criação de roteiro, inteligência artificial, equipamentos e tal, eu recebo muitas perguntas de quais equipamentos eu utilizo, né, durante a gravação de conteúdo, ou seja, do bate-papo de sofá, ou seja, aqui gravando um videozinho tete a tete com a câmera. Vou deixar na descrição o link dos equipamentos que eu uso, como desse microfone, que é um Fifine A6T, o kitzinho de ring light, tripé, vou deixar também o link na descrição, e mais alguns outros equipamentos que eu utilizo no meu dia a dia, mouse, teclado, eu vou deixar tudo certinho separado na descrição. Então, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, além da sua curtida e do seu comentário, que já é o santo graal da ajuda, link na descrição. Então, pessoal, resumindo, a IA não é o problema é a forma que você utiliza ela. Você trabalha mais, mas produz menos, perde a capacidade de pensar sozinho, gera conteúdo medíocre, vira dependente, mas dá para reverter isso. Use a IA como uma ferramenta, não como substituto. Pense antes de perguntar, edite tudo, não aceite resultado genérico e o melhor, tire férias da inteligência artificial. Então, o meu desafio para você que está me assistindo agora e para você que chegou até o final do dia, você que chegou até o final desse vídeo, escolhe um dia para você criar conteúdo, para você fazer alguma coisa sem depender de inteligência artificial. Um dia, escreva, pense, resolva, bata a cabeça, faça as coisas manualmente. Eu tenho certeza que quando você começa a deixar isso um hábito na sua vida de você fazer bastante coisa manualmente e você utilizar a IA somente como uma ferramenta, um encurtador de caminho em alguns aspectos, tenho certeza que muita coisa vai alavancar na criação de conteúdo e até mesmo na sua vida pessoal. Porque no final, IA é apenas uma ferramenta e a ferramenta não pensa por você. Você pensa, você cria, você resolve. A IA só amplifica tudo isso, mas se não tem nada para amplificar, ela não serve de nada. E feito por você é muito melhor do que feito por IA. Se esse vídeo fez você pensar e se você chegou até o final desse vídeo, cara, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais um dia gravando conteúdo para vocês. Então já deixa o like, curte, comenta e aproveita e dá uma passada no canal, assiste os outros vídeos. Eu fiz um vídeo muito bom sobre meus 30 dias criando conteúdo para internet. Então dá uma passada lá, que se você é um criador de conteúdo iniciante, eu tenho certeza que vai abrir a sua visão esse vídeo, certo, pessoal? Muito obrigado por tudo, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!